do vinho novo que Deus quer derramar em odres novos. Não dá para Deus derramar do vinho novo dele num sistema religioso. Jesus não se encaixa em religião alguma. A obra que Deus quer fazer através de Jesus em nossa vida é totalmente nova, amém? É totalmente nova, é isso que tudo se fez novo. Obrigado, Beck. Amém, queridos? Então é uma obra nova. Então, Jesus, a nova aliança, a obra que Deus quer fazer em nossas vidas, ela não pode se encaixar em padrão religioso algum, em regras, regulamentações, em nada que a gente possa fazer. Tudo que Deus quer fazer em nós agora é guiado por uma obra nova, guiado pelo Espírito Santo. Então, é através da fé somente e através do poder do Espírito Santo. É essa obra, é dessa forma que nós nos relacionamos com Deus. E no estudo de hoje, no capítulo 6, nós vamos ver Jesus ele corrigir o pensamento farisaico, né, dos líderes religiosos da sua época em relação ao dia do sábado. Então nós vamos aprender hoje o que Jesus veio fazer e quem Jesus é em relação, né, especificamente nesse texto, ao dia do sábado. E eu quero ler com vocês então Lucas 6, de 1 a 11. E o tema da mensagem de hoje é um novo sábado. Vamos ler juntos. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós nos reunimos essa noite no Teu nome para Te louvar, Te bendizer, Te glorificar, edificar o Teu corpo, servir e amar uns aos outros no Teu nome. E Deus, também receber da Tua palavra, Deus. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Então vem nos guiar com a Tua palavra essa noite, Deus. Ilumina nossos corações, resplandece Teu rosto sobre nós. Nós estamos ansiosos, famintos, desejosos por mais do Senhor em nossas vidas, Senhor. Então nós abrimos o nosso coração, a nossa mente essa noite, para o que o Senhor quer nos ensinar, nos corrigir, exortar através da Tua palavra, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. E nos transforma, Senhor, nos transforma com o Teu poder, pelo poder e a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, Deus. Nós Te amamos, ó Deus, nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor. Não importa quais são as preocupações ou as lutas que estamos passando no momento, Senhor. Nesse momento nós queremos lançar tudo aos Teus pés, Senhor. E simplesmente ouvir do Senhor, receber do Senhor e ser fortalecido, Senhor, por Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em fé e já Te agradecemos pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo e vai concluir essa noite em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Um novo sábado, queridos. A santidade do sábado, guardar o sábado.
É claro que isso faz parte da lei de Deus, mas os líderes religiosos, eles tinham adicionado tanto a essa lei, que eles tornaram o sábado, ao invés de ser um motivo de bênção, né, Deus deu o sábado para o homem descansar. A palavra sábado significa descanso. Então, o sábado, o dia de sábado, ele se refere ao final da criação de Deus. Deus criou toda a criação em 6 dias e ao 7º descansou. E ele deu esse mandamento ao homem, né, que ele descansasse no dia do sábado. E isso Deus fez para abençoar o homem. Deus não fez isso para que fosse um fardo pesado para o homem, para que se tornasse um jugo, né, que o homem não pudesse carregar. Mas foi exatamente isso que os líderes religiosos da época de Jesus tinham tornado o sábado. Eles tinham acrescentado tantas regras e tantas regulamentações ao dia do sábado, que era simplesmente impossível de alguém poder desfrutar o sábado. O sábado, ao invés de se tornar um sinônimo de bênção, se tornou um sinônimo de eu estou frito, né? eu não consigo guardar o sábado, eu estou perdido por causa do dia de sábado. Então, foi alguma coisa totalmente oposta o que os líderes religiosos fizeram com o dia de sábado, totalmente diferente, longe daquilo que estava no coração de Deus. Então, Jesus, ele corrige essa visão distorcida, legalista. E eu espero que nós possamos entender um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Antes, eu gostaria de fazer um paralelo rápido com vocês sobre o sábado e o domingo, tá? Então, o sábado, como eu falei, ele significa descanso, se refere ao final da obra de Deus da criação. Alguns rabinos tinham falado que, eles falavam na época de Jesus o seguinte, eles falavam que Deus, ele não poderia enviar o Messias a menos que Israel soubesse guardar o dia de sábado. Então, na cabeça deles, aquilo ali era um grande problema, né? Era um peso, né? Meu Deus, eu sou responsável agora, né, pela vinda do Messias. Era esse tipo de pressão que eles sentiam. Então, era algo importante para eles pessoalmente, nacionalmente. Tamanho o jugo que era colocado sobre eles. Mas isso não era o que a palavra de Deus dizia. Era o que os líderes religiosos falavam. E o importante para nós nessa distinção entre o sábado e o domingo, a gente lembrar que o sábado é o 7º dia, domingo é o 1º dia. O sábado nos lembra da conclusão da obra de Deus na criação, e o domingo nos lembra da obra acabada de Deus, da nova criação. Jesus, ele ressuscitou no domingo. O Espírito Santo foi dado nesse dia de Pentecostes, no domingo, e o domingo também o dia do nascimento da igreja. Então, os primeiros cristãos, eles se reuniam no domingo. Alguns cristãos, na época, né, da igreja primitiva, o 1º século, eles faziam questão de se reunir no sábado, né, alguns judeus. E Paulo teve que escrever lá em Romanos, capítulo 14 e 15, sobre que para Deus não existe um dia mais sagrado que o outro, né? Todos os dias são especiais para o Senhor. E se para alguém, algum dia mais especial do que o outro, por favor, Paulo deixa muito claro isso, não pense que você é salvo por guardar esse dia sagrado, porque nós somos salvos somente pela fé, pela graça de Deus por meio da fé. Isso é algo que tem que ficar muito claro. Ou seja, se você quer considerar o sábado ou qualquer outro dia mais especial do que os outros, bom para você. Mas não torna isso uma regra para o teu irmão, certo? Não pense que isso vai te tornar mais santo do que o teu irmão, ou que isso vai te garantir algum privilégio diante de Deus, porque não vai. Tudo bem? Então, isso é muito importante para a gente entender a distinção entre o sábado e o domingo. E o que isso significa para Deus. E agora nessa passagem, Jesus ele desafia, ele explica para nós, ele corrige essa visão distorcida do sábado, e ele quer que a gente entenda que ele nos trouxe um novo sábado, ou que em Jesus nós temos um novo sábado, não do modo como a lei, ou como eles costumavam viver antigamente, mas Jesus se tornou o nosso sábado, Jesus se tornou o nosso lugar de descanso, tá bom? Isso é muito importante para nós entendermos na passagem de hoje.
Então, antes da gente entrar no primeiro versículo, lembra que Jesus ele já tinha curado um homem coxo, né, paralítico, no dia de sábado. Isso tinha deixado os líderes religiosos furiosos. No texto de hoje, se você observou, Jesus ele vai no dia de sábado também. Primeiro, os discípulos que estavam com ele vão comer espigas, eles vão catar espigas no campo e comer. Isso é do versículo de 1 a 5, e do 6 ao 11 nós vemos uma outra situação no dia de sábado. Jesus ele cura um homem na sinagoga com a mão atrofiada, o homem da mão ressequida. Então, Lucas ele faz esse esforço para nós de relacionar esses eventos no dia de sábado para que a gente entenda um pouquinho melhor que Jesus é o nosso sábado, Ele é o Senhor do sábado, Ele criou o sábado e Ele faz do sábado e no sábado o que Ele quiser. Amém? Isso é muito importante para nós. Lucas, capítulo 6, versículo 1. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Então você imagina a cena. Imagina um campo de milho, né? E aí os discípulos e Jesus estão passando por esse campo. E os discípulos, eles veem algumas espigas espalhadas no chão, eles pegam, né, eles se abaixam, pegam aquelas espigas, eles tiram aquela a palha, né, a capa, e começam a debulhar as espigas e comer os grãos. É essa cena que está se passando na nossa frente. Nada demais nisso, certo? Nada demais nisso. Os discípulos estavam com fome, havia uma oportunidade deles matarem a fome naquele momento. Deus já havia dado no Antigo Testamento uma lei, em Deuteronômio 23, 25, você anota, nós não vamos ver, falando que quando você fizesse a sua colheita, seja do que fosse, os grãos que caíssem você teria que deixar, para que caso alguém com fome passasse, tivesse a oportunidade de se alimentar. A única restrição que Deus deu é: jamais alguém tem que invadir o campo de outro com uma cesta e encher essa cesta de fruta ou de cereal, né? Tipo, roubar aquilo. Então, não, eles teriam que pegar o suficiente para matar a sua fome e deixar as demais para os outros, né? Quem mais tivesse fome. Então, o modo que Deus estabeleceu toda a sua lei foi perfeitamente para agradar a Deus, para abençoar mais o homem. Então, tudo estava perfeito, eles não estavam em nada fora da lei. Era totalmente legal o que eles estavam fazendo. Vamos ver o versículo 2, Lucas 6:2. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? É incrível para mim como esses fariseus estavam em todo canto, por toda parte. O povo chato, não é, gente? Criaturas, meu Deus, abomináveis das trevas, esses fariseus, não é? Eles estavam ali na espreita, eles não perdiam a oportunidade, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. E ali, enquanto Jesus passava por esse campo com os discípulos, lá estavam os benditos fariseus. E eles ficam indignados com o que eles veem, eles ficam indignados do fato dos discípulos terem pego aquelas espigas e comido. Eles ficam tão indignados que eles perguntam: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Não pode fazer isso no sábado. Não pode catar espiga de milho, não pode comer. Vocês estão fazendo colheita. Eles consideravam aquilo um trabalho. Vocês estão trabalhando no dia que Deus mandou vocês descansar. Mas Jesus vai deixar claro para nós que eles não tinham entendido nada, completamente nada em relação ao sábado. E é importante falar para vocês algumas coisas que os rabinos, ou os rabis daquela época, eles tinham elaborado uma lista meticulosa, detalhada, com todas as atividades que você poderia fazer ou não fazer no dia do sábado. Então, eles decidiam o que era trabalho e o que não era considerado trabalho. E no caso aqui, os discípulos de Jesus, eles foram pegos em 4 delitos, segundo a lista elaborada deles. Porque você não podia
catar, você não poderia debulhar, você não poderia soprar, limpar, e você não poderia preparar alimento, né? E eles estavam fazendo as 4 coisas ali, na cabeça deles, né? Na cabeça deles, eles aqui cometeram 4 crimes gravíssimos no dia de sábado, uma vez só. Então eles estavam indignados com aquilo. E o mais triste disso é porque eles estavam tão cegos, né? Ali estava Jesus, ali estava o Filho do Homem, ali estava o autor do sábado. E eles estavam tão cegos por suas tradições e religiosidade que eles não enxergavam. Eles não enxergavam o que a palavra realmente queria dizer, e eles não enxergavam o Deus da palavra que estava ali na frente deles. E eu vou, antes da gente passar, eu quero só dizer que ainda hoje os judeus ortodoxos mantêm essa lista, né, de regras, né, detalhadas sobre o dia de sábado. E uma das coisas, duas situações interessantes é essa. Em 1992, uma casa, ela pega fogo. Por quê? Porque o morador da casa, né, ele se descuidou, o gás, né, começou a pegar fogo na casa, e ele ligou para o rabino para perguntar para o rabino se era considerado trabalho, chamar o corpo de bombeiros para apagar o fogo. Ele não sabia, ele não queria cometer alguma, né, uma falha, né, ou deixar de guardar o sábado, dando trabalho. E aí demorou 30 minutos para o rabino dar a resposta para ele. Nisso a casa acabou pegando fogo e mais 2 vizinhos, né? Cada vizinho de cada lado da casa também foi para o beleléu por causa disso. É claro que eles podiam, o rabino falou sim, mas já era tarde demais. E a outra situação é que eles não podem dar nó no dia de sábado, porque é considerado trabalho. Então, se eles querem pegar uma água num poço, não pode dar o nó no balde, né? Mas tem uma cláusula na lei deles que a mulher ela pode dar o nó na cintura, na roupa dela. Vocês já imaginaram a cena, né? Eles conseguiram burlar a própria lei, fazendo com que eles pegassem a água do poço com o nó na cintura da mulher. Como eles conseguiram isso, eu não sei, mas eles conseguiram fazer isso. E é isso que a lei faz com a gente. A lei nos faz peritos nos faz pior. Na verdade, a lei nos torna piores. A lei não nos torna melhores. Irmão, se a lei ela pudesse trazer alguém para perto de Deus, ou fizesse alguém mais justo, Jesus Cristo não precisaria vir e cumprir a lei, e morrer no nosso lugar, e nos ensinar a viver pela graça. Mas a lei ela não tem esse poder, ela só pode nos acusar e nos condenar, ela não tem o poder para nos tornar melhores, ou para nos salvar. Tudo que a lei pode fazer é mostrar o quão ruim nós somos, quão falhos somos, quão perdidos estamos. Então, é algo muito importante para a gente entender isso. No versículo 3, nós lemos que Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Eu gosto do modo que Jesus ele aborda esses homens, né, esses camaradas. Jesus ele não discute com eles. A única coisa que Jesus fala é assim: vocês já leram a Bíblia de vocês? Só isso. Vocês entenderam o que vocês leram? É um tapa, né? Um tapa de pelica. Jesus estava mostrando para eles: olha, a resposta do que vocês estão falando está na própria Bíblia de vocês, só que vocês não leem. Se leem, não entendem. Né? Então, é claro que a resposta de Jesus não deixou eles mais contentes. Né? Eles ficaram ainda mais bravos por terem sido chamados de ignorantes em relação à palavra de Deus. Mas Jesus ele traz à tona em 1 Samuel 21, de 1 a 6, se você quiser anotar e ler em casa, é um bom texto.
Davi e seus soldados estão fugindo do rei Saul e eles se escondem no templo. E ali estavam os pães da presença, né? Eram 12 pães representando cada uma das tribos de Israel. E esses pães eles ficavam no lugar santo do templo e era trocado a cada sábado, né? A cada novo sábado eles trocavam esses pães. E só os sacerdotes poderiam comer desses pães, mas ninguém, né? E só que Davi estava morrendo de fome. E os seus soldados também. E 1 Samuel 21, de 1 a 6, diz que Davi come dos pães da presença. Ele estava com fome, ele estava morrendo de fome. E ali estavam pães fresquinhos no dia do sábado. E eles comeram o pão. Ele e os soldados. Então Jesus está falando, a gente falaria, e aí, mané, né? Vocês não sabiam que... Só eu falaria mané, desculpa. Então, vocês não sabiam que não podia comer vocês não sabiam que só os sacerdotes podiam comer e que Davi comeu aquilo? E Deus falou, beleza, está tudo bem, está tudo certo. Jesus estava falando, vocês não leram isso? Vocês não entenderam isso? Eles ficaram bravos. Mas Jesus estava trazendo para eles a essência da situação. E o mais interessante é que a aplicação, né, no momento, ela se encaixava perfeitamente. Porque nenhum dos fariseus ia usar ali para Jesus e falar que Davi errou. Porque ele é o grande rei de Israel. Davi é um dos nomes que eles respeitam muito. Né? Então eles jamais iam falar que Davi, o ungido de Deus, ele errou, né? Ele fez algo errado. Então eles calaram a boca, eles tiveram que engolir aquilo. E Jesus, nessa comparação, estava falando, eu sou ungido de Deus, eu posso, meus discípulos podem comer das espigas que estão aqui. Jesus, de forma muito sutil, ele estava mostrando para eles que ali estava ele, como Davi fez com seus soldados. E algo importante para a gente entender, queridos, é que às vezes a gente quer estar tão correto, no nosso modo de pensar, que a gente ignora, né, o coração de Deus, na palavra de Deus. A gente se agarra à letra e a gente não atenta ao espírito da letra. Infelizmente, ainda hoje isso acontece, não é verdade? Ainda hoje nós queremos estar tão corretos aos olhos de Deus que a gente se agarra à letra e a gente não percebe o espírito da letra, que é só através de um relacionamento pessoal com Jesus que nós podemos compreender a palavra de Deus. Então, muito bem, um estudioso das Escrituras escreveu, é possível ler as Escrituras meticulosamente, conhecer a Bíblia de capa a capa, ser capaz de citá-la literalmente, passar em qualquer exame sobre ela e ainda assim perder completamente o seu real significado. Porque tudo que nós precisamos é do Espírito de Deus, não é? Para compreender a palavra de Deus. Versículo 4 fala assim, ele entrou na casa de Deus, Jesus falando ainda aos fariseus sobre 1 Samuel 21, né, descrevendo a cena de Davi e seus soldados comendo os pães da presença. Ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então, similar, né, de forma semelhante, Jesus fez ali com as espigas e seus discípulos. Só que nessa fala de Jesus, ele dá o primeiro princípio do sábado para nós. Se você quiser anotar, isso é muito importante. A necessidade humana é mais importante do que o ritual religioso. Amém? Você pode anotar. A necessidade humana, ela é mais importante do que um ritual religioso. Então não importa o que você tenha aprendido ou como você enxerga algum texto da palavra de Deus, se essa maneira que você enxerga, ela não está de acordo com esse princípio, provavelmente essa maneira de olhar está errada. Porque o coração de Deus coloca a necessidade humana em primeiro lugar.
A necessidade humana é mais importante do que um ritual religioso. E esse é o princípio básico para o sábado, para entender o dia do sábado. E, infelizmente, eles estavam cegos para isso. Ainda hoje, as pessoas não acreditam que o que Deus realmente quer é misericórdia e não sacrifício. As pessoas, elas são desejosas de fazer sacrifício em nome de Deus, mas elas esquecem de ser misericordiosa com o próximo. E é estranho pensar o que o ser humano é capaz de fazer com o outro, ou deixar o outro sofrer, ou deixar o outro passar, para que ela se sinta bem com Deus. E isso não incomoda de modo algum o coração dessas pessoas. É uma hipocrisia sem fim. As pessoas não acreditam que o amor aos outros é mais importante do que os rituais religiosos. As pessoas, elas são prontas a julgar e condenar qualquer pessoa. E elas falam que estão fazendo isso em serviço a Deus. Mas o amor ao próximo é mais importante do que os rituais religiosos. E elas não acreditam que os sacrifícios que Deus requer é um espírito quebrantado e um coração contrito, como o Salmo 51 nos ensina. Então Deus, ele prefere isso, ele prefere ver misericórdia em nós, ele prefere ver amor em nós, e ele prefere ver um coração quebrantado e contrito do que alguém que tenta se justificar diante dele por alguma prática religiosa. Deu para entender isso, igreja? Sim ou não? Amém. Isso é muito importante. Alguém escreveu o seguinte: qualquer aplicação da lei do sábado que opera em detrimento do homem está fora de harmonia com o propósito de Deus. Então Deus, ele criou o sábado para o homem e não o homem para o sábado. O homem é mais importante para Deus do que o sábado. Isso é muito importante, né? O homem é mais importante para Deus do que o dia de sábado. O dia de sábado Deus deu ao homem como um presente, como algo para abençoá-lo. Deus, ele não fez o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. E isso é bem importante para nós. O versículo 5 diz: e então lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus, ele conclui essa primeira cena do campo lá de cereal com essa frase: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele é o Filho do Homem, ele é o Filho de Deus. Esse é um título messiânico que nós já falamos bastante no Evangelho de Lucas. Jesus está falando: eu sou o Senhor do sábado. Eu sei o que pode ou não fazer no sábado. Eu sei a aplicação correta do sábado. Jesus é ousado, né? E o segundo princípio, ele é mais forte ainda que o primeiro. Se você quiser anotar, Jesus, ele está falando que ele é Senhor do sábado, né? E que, sendo o Senhor do sábado, ele estava tudo bem com seus discípulos comendo as espigas, né? Ele não estava ofendido com isso. E o segundo princípio é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele criou o sábado. E ele mostra que ele tem toda a autoridade para fazer do sábado o que ele bem entender. Então ele não é só o ungido de Deus, mas ele também é o Senhor do sábado. Então são os dois princípios que a gente aprende aqui com o Senhor. E eu acredito que os fariseus entenderam o ponto de Jesus aqui. E tanto é que eles vão ficar ainda mais bravos e vão querer matar Jesus logo, logo. Então, gente, vocês entenderem isso. Deus, ele está mais interessado em suprir as necessidades humanas do que a gente faça algum ritual religioso. É claro que Deus estava interessado em que Davi fosse fortalecido, os seus soldados tivessem ânimo e não perecessem, não morressem. Então a gente precisa parar e pensar o que a gente está colocando em primeiro lugar, o que Deus realmente quer. No versículo 6 a gente vai ver uma nova história, tá? Lucas 6,6 diz assim: noutro sábado, então novamente um outro sábado, Lucas ele se esforça em fazer esses relatos
para a gente entender o dia do sábado. O que acontece em outro sábado? Ele entrou na sinagoga, Jesus, e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Em algumas passagens, um homem da mão ressequida. Então você entende essa nova cena agora. Jesus entra numa sinagoga e ali estavam, os judeus. Jesus ele se levanta, ele vai ensinar a palavra de Deus. Mas o mais interessante é que ali no meio daquela audiência tinha um homem com uma mão atrofiada. Sua mão direita era atrofiada. E alguém pode dizer, mas como que aquele homem entrou ali, né? A impressão que dá quando a gente lê o texto é que os fariseus eles já estavam de olho naquele homem, né? Eles já estavam de olho para ver o que Jesus ia fazer com aquele homem. Há uma impressão de que eles tinham levado aquele homem para dentro da sinagoga só para ver o que Jesus ia fazer. De uma certa forma, eles já estavam na expectativa do milagre, mais do que os discípulos de Jesus, certo? Eles já estavam assim, Jesus vai fazer um milagre hoje. Os discípulos estavam viajando, né? Mas os fariseus estavam já certos de que o Senhor ia operar um milagre naquela noite. Isso nos faz pensar qual é a nossa expectativa quando a gente vem ao culto, não é verdade? Como que a gente vem ao culto? Qual é a nossa expectativa, né? Será que a gente vem na expectativa de que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor preparou algo especial para nós, de que quando nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, o Senhor se manifesta com poder, Ele fala aos nossos corações, Ele transforma as nossas vidas, ou nada disso passa na nossa cabeça, ou nada disso passa no nosso coração. A gente vem simplesmente, sei lá por quê, a gente às vezes nem pensa, a gente nem sabe o que está fazendo aqui, não é verdade? Então a gente precisa ter essa expectativa, né, de que quando a igreja do Senhor se reúne, o nosso Deus é grande e a gente pode esperar coisa grande. Amém, igreja? Você pode ter essa expectativa no teu coração, porque o nosso Deus é grande, você pode ter expectativa de coisas grandes, e isso é tremendo. É interessante que Jesus ele frequentava as sinagogas, mesmo sabendo que os religiosos, né, os líderes religiosos, né, o tinham entalado na garganta, né, eles não engoliam Jesus, mas Jesus ele ia assim mesmo. Ele ia assim mesmo, né? Ele não usava de desculpas para não estar na comunhão do povo de Deus. E eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa pensar, né? Acho que a gente é muito rápido para ter desculpas para não vir para a igreja, né? Jesus aliás, ele é Deus, ele já sabia tudo que ia ouvir lá, muito melhor. Ele ouvia às vezes muita coisa errada ali, mas ainda assim ele ia. Isso quebra o nosso coração. Versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Vejam? Né? Eles já estavam ali atentamente olhando para Jesus. Eu acho que ele vai curar e vai ser no sábado, a gente vai pegar Jesus agora. Eles estavam nessa expectativa, que ele vai fazer um trabalho no dia santo. Que isso, agora a gente pega ele, agora ele está frito, né? A gente vai culpar ele de agir contra Deus, porque ele vai curar alguém no dia do sábado. Meu Deus, a pessoa tem que estar muito cega mesmo, né? E isso eles faziam achando que estavam acertando com Deus. Um exemplo, queridos, o que essa atitude deles mostra é como se um homem pudesse voar e ele fosse proibido pelos líderes de aterrissar em algum aeroporto, né? É uma comparação. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, o Senhor do sábado, estava presente ali. Ele podia curar, ele podia fazer o que ele quisesse. E eles estavam preocupados com o que ele não podia fazer, né? E eles estavam ali nessa expectativa.
Versículo 8 diz o seguinte: Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Então Jesus, ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Jesus poderia falar: olha, eu vou deixar para curar ele depois, não vou causar polêmica, né? Jesus poderia, eu posso curar ele depois. Eu posso só pensar e ele está curado. Eu posso falar, posso não falar nada e ele ser curado. Jesus poderia curar aquele homem de qualquer forma, qualquer hora. Mas Jesus, ele faz questão de, no meio daquela sinagoga, falar: vem cá, levanta, vem aqui no meio. Tipo, todos os olhos agora estavam voltados para aquele homem. E a gente pensa: Jesus, o que o Senhor está fazendo? Com certeza, Jesus queria ensinar aqueles líderes religiosos e queria que esse ensino que ele daria ali, através daquele exemplo, fosse entendido por todos nós. Por todos nós. Jesus, ele chama aquele homem até o meio, ele vai, e aí o que Jesus faz com ele? Versículo 9. Jesus lhes disse. Jesus agora, ele pergunta para toda a audiência presente. Jesus faz uma pergunta: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Forte pergunta de Jesus. O que é permitido, né, fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruir uma vida? É claro que todos pensaram: o bem, salvar uma vida, né? Olha só o que acontece. Lucas 6,10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então Jesus, ele mostra que ele é Deus, que ele pode curar, mesmo no dia de sábado. E para mim é impressionante aquele homem, que ele deve ter tentado estender aquela mão várias vezes. Você não acredita que ele tentou estender aquela mão várias vezes? Eu acredito que sim. Mas de alguma forma, quando ele ouviu Jesus falar: estenda a mão, aquela ordem entrou na mente dele e ele fez o esforço de estender a mão, movido pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus. E o que chocou ele é que dessa vez ele conseguiu estender a mão. E não só isso, a mão dele foi totalmente restaurada. Ele foi curado. Há muita coisa aqui para a gente pensar, né? O poder da palavra de Deus. O poder quando nós ouvimos a palavra de Deus com fé. Muitas vezes nós pensamos em tantas coisas que nós gostaríamos, que nós precisamos, que nós estamos orando, mas quando nós ouvimos do Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus e fé é gerada dentro de nós, é como se todo obstáculo que nós enfrentamos fosse ultrapassado agora. Porque a fé nos deu poder para fazer a vontade de Deus. Então aquele homem, ele creu, ele obedeceu e ele foi curado. Não é assim que funciona? É exatamente assim. Nós ouvimos, nós cremos, nós obedecemos e nós vemos o resultado. Isso é poderoso demais. Na pergunta que Jesus fez, se era o que deveria fazer no sábado, o bem ou o mal, ele mostra que o coração de Deus para o dia de sábado é que o sábado, qualquer bem é possível ser feito no dia do sábado. E mesmo que na abordagem legalista dos fariseus isso, né, não estivesse presente, Jesus ensina eles o que é correto fazer. Alguém também disse: certamente não há profanação das ordenanças divinas tão poderosas como aquela que obstrui a prática
da compaixão. Quando nós queremos fazer o bem, quando nós amamos as pessoas, a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus, né? Não importa o dia e a circunstância. A primeira vez que Jesus ensina aos fariseus sobre o sábado, ele usa a palavra de Deus, né? Ele usa lá o texto de 1 Samuel 21 para corrigir. Mas dessa vez, ele se baseia na própria natureza do dia do sábado. O dia do sábado é do Senhor. E Ele faz o que Ele quer no sábado. A natureza do dia do sábado é para o bem e nunca para o mal. É para estender a mão e abençoar, e nunca para encolhê-la e deixar o outro sofrer. Deus, Ele deu o sábado para abençoar e não para atrapalhar o homem. E em Mateus a gente lê que se uma ovelha, um animal, caísse no buraco no dia de sábado, eles poderiam resgatar o animal. Mas ali estava um homem, enfermo, e eles estavam lá para julgar Jesus e não deixá-lo curar um homem. Ou seja, é a mentalidade da nossa sociedade hoje. Hoje você vê uma mobilização tão grande, né, para os animais, né? Ai, os animais, tudo são os animais, pobre dos animais. Mas o ser humano, as pessoas estão morrendo às mínguas do lado, né, das pessoas, e elas não estão nem aí. Nem aí. Estranho, né? É muito estranho isso. É a mentalidade deles. Uma ovelha a gente pode ter o trabalho de resgatar, mas um ser humano é pecado ajudar. É pecado curar. Versículo 10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Perdão, eu já li esse. Versículo 11 agora. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então a reação dos líderes religiosos foi o quê? Fúria, ira, raiva. Eles estavam indignados com o que Jesus fez, porque Jesus curou aquele homem no dia do sábado e mostrando para eles que o sábado foi feito para fazer o bem e não o mal. E eles não receberam bem aquilo, infelizmente. E eles começaram a tramar como iriam matar Jesus. Agora você para e pensa. Planejar um assassinato no dia do sábado não é 1000 vezes pior do que curar um homem com uma mão atrofiada? Não é verdade? Então para eles era pecado, era errado curar um homem da mão atrofiada no sábado, mas tudo bem de planejar um assassinato. Tudo bem. Qual o trabalho, né, de já planejar um assassinato? Está tudo bem, está tudo conforme, né? Não estamos fazendo nada de errado. Mas isso é só para a gente ter uma ideia de quanto o coração legalista ele é capaz de coar o mosquito e engolir um camelo. Não é? A gente fica tão cego, a gente fica tão perdido, a gente fica tão preso naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha, que a gente não enxerga o que a gente está fazendo, né? E esse é o maior problema. E essa é a lição que fica para nós, né? É uma atitude chocante e a gente precisa entender que Jesus ele não veio reformar o sábado. Ele não veio se encaixar num sistema religioso, mas ele veio nos libertar daquilo que nos prende, de tudo que prende a nossa mente em relação à religião. Quando nós vivemos a nossa fé baseado em rituais, em atividades religiosas, nós estamos correndo esse risco aqui, de nós estarmos tão focados na atividade religiosa que nós esquecemos que vivemos entre pessoas que têm necessidades e dores
e lutas. E nós podemos ficar tão indignados muitas vezes, porque o trabalho não está sendo feito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que a gente esquece o ser humano, a gente esquece o que é mais importante para Deus. A obra é de Deus, o trabalho é de Deus. Ele vai fazer. Ele tem todo o poder. O que Deus quer de nós é que a gente seja capaz de olhar para as pessoas e ter empatia, e amá-las, e sentir as dores delas, se importar com elas de uma maneira que elas sabem que Deus se importa. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. É tão fácil para nós vivermos como esses fariseus, irmãos. Nós temos nossas regras, nós temos aquilo na nossa cabeça o que precisa ser feito, e a gente pode ignorar tudo à nossa volta para conseguir fazer aquilo. Então a gente precisa parar um pouco, né? Calma, peraí, deixa eu respirar um pouco, deixa eu orar a Deus, deixa eu pedir para o Senhor me mostrar o que está acontecendo à minha volta, né? Quais são as pessoas que estão à minha volta? O que essas pessoas significam para Deus? O que Deus tem para essas pessoas? E como eu posso ser usado por Deus para tocar essas vidas? Como Deus pode me usar para ministrar a essas almas, a essas necessidades? Isso é fé. Isso é caminhar com Cristo. Isso é viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o novo sábado. Esse é o novo sábado. Quando o sábado religioso passou, foi embora. Mas Jesus nos trouxe um novo sábado. Ele é o nosso sábado. E aqueles que estão em Cristo, eles têm uma nova visão. Eles têm um novo entendimento. Eles têm uma nova maneira de olhar as coisas ao seu redor e agir. Faz sentido isso para vocês, irmão? Deus, Ele se importa não com o que nós fazemos por Ele, mas com o que Ele fez por nós em Jesus Cristo. E é assim que nós devemos viver. Eu quero terminar lendo Mateus 11, de 28 a 30, e a gente ora. Mateus 11, de 28 a 30 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Todos que estão cansados, né, pesados, muitas vezes você está tão cansado que você já não consegue nem dormir. Quem já passou por isso? Quem sabe o que eu estou falando? Você está tão cansado que você não consegue dormir. É possível a gente estar tão cansado, irmãos, que a gente não consegue descansar. Mas eu amo o fato que o Senhor fala: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Nós nos preocupamos muito, irmãos, com o que nós temos que fazer. Eu não vou negar que nós temos que ser responsáveis, eu não vou negar que nós temos que crescer em ser mais organizados, em poder se planejar melhor, pensar um pouquinho mais à frente, que nós não temos esse hábito. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é bom, tudo isso tem seu lugar, né? Mas eu acredito que muitas vezes nós nos prostramos em cansaço porque nós não conseguimos atingir tudo aquilo que a nossa mente planeja. Talvez só eu possa ser assim, né? Talvez você seja diferente. Mas às vezes a gente tem tantos alvos, tem tantos objetivos, e a gente quer fazer tanta coisa, e a gente não consegue fazer metade delas, e a gente fica frustrado. Além de cansado, a gente fica
triste, chateado, frustrado mesmo. E tudo isso vai adicionando ao nosso peso, né, ao nosso cansaço físico, a gente fica com cansaço emocional, e quando a gente menos imagina, a gente está exausto espiritualmente também, porque a gente está frustrado e a gente já não consegue se concentrar mais em leitura bíblica, em oração, a gente não consegue focar mais, e ali vai uma bola de neve, né? É uma bola de neve que cresce. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele continua sendo quem Ele é, o Senhor do sábado, o nosso sábado. E Ele continua falando para a gente exatamente isso. Olha, para tudo e vem até mim. Que tal? Que tal você parar tudo o que você está pensando, fazendo e vem até mim? Descansa em mim, fica comigo, né? Passa um pouco de tempo comigo e eu te prometo que você vai ficar bem. Irmãos, eu oro que você ouça o Senhor falar isso ao teu coração essa noite. Jesus, Ele está te chamando para descansar nele. Jesus está te chamando para não fazer nada, simplesmente receber dele. E eu acredito que é isso que esse texto fala a respeito. Esse texto fala que é hora da gente parar e descansar. Esse texto fala que é hora da gente curtir o nosso sábado. Da gente não ficar tão preocupado com o que pode e não pode fazer no sábado, irmãos. A gente não fique preocupado de que se eu vou agradar a Deus ou não vou agradar a Deus. Deus, Ele te ama, Ele só quer te abençoar, Ele é o teu sábado. Só que você só pode ser abençoado e ter o verdadeiro descanso nele, não longe dele. Então Ele fala, para tudo e se aproxima de mim. Para tudo e chega para perto. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês. E como nosso descanso, Ele vai poder ministrar a nossa alma. Ele vai poder fazer aquilo que férias não consegue fazer, né? Porque a gente tira férias e fica mais cansado, né? É uma loucura. Ele vai poder fazer tudo o que a gente gostaria de fazer e a gente não consegue. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque nós temos o Senhor como nosso sábado, como nosso descanso. Porque Ele é aquele que nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? E tudo bem, e tudo bem. Eu oro que você esteja tudo bem com isso. Ele fala, toma sobre você meu jugo. É hora de você deixar tudo que pesa sobre você aos pés dele. O que está te preocupando? Contas para pagar? Criação dos filhos? Não sei. Trabalho, falta de trabalho? Doença? Alguma coisa, qualquer coisa que pode estar sendo pesado demais para você, Ele está falando, olha, vamos trocar o jugo, né? Me dá o teu, me dá isso que está pesado e toma o que é meu. O meu jugo, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que nós entendemos isso hoje, irmãos? Se nós conseguimos entender isso essa noite, Deus falou ao nosso coração tremendamente, nós vamos sair daqui abençoados. Se nós conseguimos essa noite deixar aos pés do Senhor tudo que nos preocupa e receber dEle, do jugo suave dEle e do fardo leve dEle, é tudo que o Senhor tem para nós essa noite, é tudo que o Senhor quer para nós essa noite. Amém? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos lembrar que Tu és o nosso descanso, Senhor. Senhor, Tu nos abençoa com tantas coisas, ó Deus, mas nós temos a incrível habilidade de transformar todas as Tuas bênçãos em preocupações, Senhor. Nós somos capazes, como humanos, ó Deus, de transformar tudo que o Senhor fez para o nosso bem em alguma coisa complicada, Senhor, em alguma coisa que nos afasta de Ti, Senhor. O Senhor nos abençoa com trabalho e muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor. O Senhor nos abençoa, Deus, com uma família e nós muitas vezes nos distanciamos do Senhor.
O Senhor nos abençoa, Senhor, com tantas coisas, Senhor, com ministério, com uma família de irmãos, ó Deus. E nós conseguimos, ó Deus, tornar tudo isso um fardo pesado demais, algo difícil demais para lidar, Deus, para participar, Senhor, para se alegrar, Senhor. Deus, nós queremos essa noite entregar tudo aos teus pés. Tudo, Deus, tudo que nos preocupa, tudo que nos rouba a paz, tudo que nos rouba a alegria. Senhor, muitas vezes nós queremos ser tão bons filhos a Ti, que nós começamos a colocar sobre nós fardos, Senhor. Como aqueles fariseus, nós vamos fazendo uma lista, que nós temos que agir de tal maneira, e nós temos que fazer tal coisa, e nós vamos adicionando a essa lista sem fim, e Senhor, e tudo se torna difícil, e servir a Deus se torna difícil, e ser um bom irmão se torna difícil, e às vezes as pessoas não vêm nem mais para a comunhão, Senhor. Eu oro que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite, Senhor, porque é hora de nós pararmos tudo e nos rendermos ao Senhor. É hora de nós entregarmos tudo de volta ao Senhor e falar: Deus, quero começar tudo de novo, Senhor. Eu quero pular no Teu colo de novo e aprender contigo, que é manso e humilde de coração, Senhor. Tudo que está pesando dentro de nós, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos assusta, o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos chama para perto de Ti, para nos abençoar, para aliviar o nosso fardo pesado, Senhor, para tomar o nosso jugo, Senhor, que nós não estamos conseguindo carregar mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tem misericórdia de nós essa noite, Senhor. Que todos os corações, Senhor, sejam capazes de se render a Ti essa noite. Sejam capazes só de receber do Senhor essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor. E eu Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço pelo Teu Espírito. Te agradeço, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas, Senhor. Te agradeço pela igreja do Senhor, ó Deus. É Tua igreja, Senhor. É Tua noiva, é Tua amada, Senhor. Aquela pela qual o Senhor morreu, o Senhor deu a própria vida. O Senhor ressuscitou, Deus. O Senhor deu promessas poderosíssimas, Senhor. Gloriosas, ó Deus, para a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos ajuda essa noite. Nos ajuda a nos esvaziar de tudo, Senhor. Ó Deus, e curtir o Senhor como o nosso descanso, Senhor. Que todas as preocupações, ó Deus, com o futuro, toda a ansiedade seja lançada aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós fazemos isso em fé. Nós fazemos isso com gratidão, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor, felizes, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo.